Senhor presidente, senhores vereadores, a gente vai ter que explicar aqui, né? Podemos fazer uma síntese do que aconteceu na segunda-feira para que se entenda a base da apuração do que aconteceu, do que foi investigado e do que infelizmente, a gente vem identificando na folha de pagamento da prefeitura que atenta contra inúmeros servidores. Eu já avisei que isso é a ponta do iceberg. Isso aí já mostra o quanto que os servidores são aviltados. Primeira questão, a interpretação da Lei 3.385. Olha, gente, não dá para entender como é que se conseguiu alcançar a incorporação com essa lei por parte de seretistas. Não dá. Primeiro que é uma lei de 2004. Em 2004, eu pergunto a qualquer um, havia em Nova Friburgo concurso público em vigência com concursado seletista? Não, não tinha. Aí eu pergunto para todos, como que o legislador à época poderia prever na lei aquilo que não existia na prefeitura? Não existia. Então é natural, quadro permanente, entenda-se, cargo de provimento efetivo. Quando a gente vai lá na lei do magistério, a lei 2.389, o artigo 4º fala o quê? Provimento de cargo efetivo dos professores. A gente vai na lei 2646 de 94, ela regula o estatuto dos servidores, do funcionalismo, uma forma do funcionalismo. O artigo 25 aponta o quê? Cargo de provimento efetivo. Quando chegou em 1998, foi aprovada, né, no Congresso Nacional uma emenda constitucional de número 19. Pode pegar lá essa emenda constitucional. A Constituição da República Federativa do Brasil apenas previa o ingresso ao cargo público por meio de processo estatutário, ou seja, por meio de cargo de provimento efetivo. Como a máquina pública foi ampliando, os gastos públicos ampliando, principalmente com folha de pagamento e o Fundo de Previdência Nacional, o Regime Nacional de Previdência Social, próprio do servidor público, começou a crescer, inclusive com medidas de incorporação, porque era prevista na Constituição a incorporação, na Constituição para cargo. E aí o que aconteceu? A emenda constitucional percebeu, peraí, a gente precisa oxigenar a verba pública, os gastos públicos precisam parar, principalmente no âmbito do Fundo de Previdência Nacional relativo aos servidores estatutários. E isso, consequentemente, nos estados e nos municípios, tendo em vista a maior demanda da atividade pública. Então foi criado a esfera de quê? Do empregado público. Foi criado essa condição de servidor. O empregado público é regido não mais por estatuto, mas regido pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Ora, então nós temos dois tipos de regime na Constituição Federal. E a incorporação só é concedida com previsão constitucional para funcionários estatutários, servidores estatutários do quadro permanente. Ora, esse o contexto da base deveria se inspirar sobre a situação. Quando chega em 2014, o prefeito, então prefeito Rogério Cabral, encaminha para essa casa um projeto de lei fazendo a revogação dessa lei e revogando disposições da Lei 2.389, de 90, que se refere
ao magistério e da Lei 2646 de 94, que se refere ao funcionalismo estatutário do município anterior aos anos 2000. Ora, um grupo de servidores seletistas, oriundos, primeiramente, do concurso de 99. Lembremos que o concurso de 99 foi anulado, à época, pela então prefeita Saudade Braga. Esse concurso colocou, os então concursados perderam a sua função pública e foram contratados através de contratos temporários precariamente instituídos por mais de 10 anos na administração pública. Contratos temporários que perderam o caráter de excepcionalidade constitucional e passaram a vigorar como um vínculo, né, contínuo, mas sempre mediante renovação, ou seja, podia, inclusive, não renovar aquele contrato. Como de alguns não foi. Como teve concursar 99, que não quis, não pôde, não ficou. Por quê? É uma contratação fora do concurso. Quando chegou em 2011, eu estava aqui nessa casa, houve todo um movimento do sindicato, juntamente com o município, e foi aprovada, editada a Lei 3.911. O 3.989 de 2011, aliás. Né? 3.389 de 2011. Essa legislação regularizou a situação dos servidores 99 e começou a promover um processo de reintegração. Depois, no âmbito do governo Rogério Cabral, houve lá uma decisão no STF, junto do Gilmar Mendes, e conseguiu pacificar e definir essa situação do concurso de vez. Então começou a haver reintegração a partir de 2011 desses servidores. Aí, olha só, já nenhum cabe. Por quê? A Lei 3385 coloca prazo de 4 anos. 4 anos anteriores. Se você pegar 2014 para 4, vai dar em 2010. Então, nenhum servidor oriundo de 99, mesmo que a Constituição previsse e não prevê, ou seja, seletista, poderia alcançar esse direito à incorporação. Então, isso já de cara mostra que 2 decisões judiciais que estão em vigor são claramente passíveis de rescisória, porque elas estão contra a lei, contra a norma. Artigo 966 do Código de Processo Civil, inciso 5º, violação de norma jurídica. Está ali. É claro, é notório. Aí por que não houve, por parte do município, a devida ação rescisória à época? Muito estranho. Muito estranho por que não houve uma atenção ao bem público. Aí entra o princípio, grande princípio, da indisponibilidade e da supremacia do interesse público. Isso não foi observado no âmbito da Procuradoria, à época que deveria ter recorrido, e não recorreu, num processo categórico de conluio. E aí, o que aconteceu? Com a negativa de vários servidores seletistas por parte da assistência jurídica, do RH e também da Procuradoria, como eu pude observar em processos administrativos, alguns servidores começaram a entrar na Justiça. A grande parte teve indeferimento no âmbito judiciário. Como disse, 2 lograram êxito. E aí, passado o tempo, quando chega em 2017, passa-se 2018 no seu final, quem assume a Procuradoria? Ulisses da Gama. O procurador assume e um grupo de servidores, de servidoras principalmente, observa um cenário fértil para conseguir um pleito. E qual foi esse pleito? Olha que situação grave, gente. 3 desses servidores, dessas servidoras, tiveram decisão em contrário
no âmbito da Justiça do Trabalho. Num acórdão da 4ª turma, que é um acórdão brilhante, porque alcança o tema constitucional da diferença entre cargo de provimento efetivo e empregado público, e uma decisão no TRT, em outra turma, e uma decisão em 1º grau aqui em Nova Friburgo, isso naquele momento. E aí o que aconteceu? Lógico que pode ter tido gente envolvida aí, que foi enganada, que foi levada a isso. Não vou dizer aqui que todos esses servidores agiram de má fé, não tem isso. Mas tem os arquitetos do processo ali, os interessados. E aí houve a coleta. Isso aqui é absurdo, vereador Luiz Carlos. Todos esses processos administrativos foram o quê? Eles foram arquivados, estavam arquivados depois de indeferimento. E aí houve uma ressurreição desses processos que não vieram em tramitação pelo sistema de protocolo da prefeitura. Ou seja, uma categoria clara de advocacia administrativa, aventando-se essa condição categórica, porque estava fora da regulação natural dos procedimentos. E aí, um grupinho que se seleciona, começa a recolher documentações e entram com uma ressurreição de pedidos para conseguir a incorporação por meio administrativo, burlando a coisa julgada. Isso é muito grave. O que foi feito em síntese? Servidores que tiveram decisão em contrário, e a decisão é personalíssima no âmbito judicial, deixaram as suas decisões de lado e se ancoraram em decisões favoráveis de outras servidoras para conseguir o direito administrativamente. Olha a burla. É isso que eu questiono. Não adianta ir para a imprensa, não adianta ir para a rede social para falar isso, tinha que vir aqui. E não adianta distorcer de que há outras decisões, tem que falar das decisões delas. É aí que está. E o triste disso tudo é a gente perceber, né, outros servidores, procedimentos sendo manipulados, modelo fabril e salários literalmente sendo autorizados, vereador Naim, sem qualquer embasamento legal, dentro do que eu aqui expus, sendo elevados ao dobro. Eu apresentei aqui na segunda-feira os valores específicos, isso está inclusive no YouTube, que o cidadão pode acompanhar, né, a reunião da convocação, que não apareceram aqui. E não fiquem pensando que medidas não vão ser tomadas. O servidor público, você servidor público, tenha certeza, as medidas serão tomadas. Já estão sendo tomadas. Os procedimentos estão em encaminhamento. Para que possa haver o quê? Uma faxina. Eu disse aqui, os 5 princípios da Constituição Federal foram violados. E a gente não pode permitir.